Então, oitavo ano B, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Aqui quem fala é o professor Rony Roberto e a gente vai dar continuidade aos conteúdos previstos para essa terceira etapa. Lembrando que todo esse material ele vai ser disponibilizado em formato de vídeo, em formato PDF, e para todos aqueles que já disponibilizaram para a gente o e-mail pessoal, a gente já enviou o convite para que você possa fazer parte da nossa turma do oitavo ano B na ferramenta do Google Classroom, tá? Caso você não tenha recebido o convite ou não nos enviou, você pode estar fazendo isso pelo privado ou no nosso grupo de WhatsApp Só Português Oitavo Ano B. A gente vai disponibilizar também essa aula em dois vídeos, até para que não fique tão longo, tão extenso, porque a gente vai enviar pelo WhatsApp. No primeiro vídeo a gente vai abordar o advérbio e no segundo vídeo a gente vai abordar o adjunto adverbial, né? Na verdade, o adjunto adverbial é a mesma coisa do advérbio, só que do ponto de vista sintático, tranquilo? Lembrando que se você tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa do assunto aqui abordado, você pode entrar em contato no privado com a gente, como também você disponibilizar ali suas dúvidas no nosso grupo de WhatsApp, ou até mesmo lá na ferramenta Google Classroom. Vamos seguindo? Bem, no próximo slide aqui você vê as 10 classificações de palavras do ponto de vista morfológica. Isso quer dizer o quê? Qualquer palavra, quando ela está ali isolada, você pode atribuir ação. Essa palavra ela pode ser substantivo, ela pode ser um artigo, um adjetivo, um numeral, um pronome, um verbo, um advérbio, que está em destaque porque é o que a gente vai estudar. Ela também pode ser uma preposição, conjunção ou interjeição. Professor, a palavra vista ou analisada, ela pode ter uma outra classificação sem ser uma dessas 10? Não, tá? Dentro da morfologia, qualquer palavra tem que pertencer obrigatoriamente a uma dessas 10, tranquilo? Relembrando, na língua portuguesa, a palavra poderá ser analisada quanto ou pela função que exerce em relação a outras palavras, né? Coloca assim, em conjunto. Lembrar desse formato, você atribui o nome de análise sintática. Ou quando ela é classificada quanto à ideia ou significação, ou seja, quando ela está ali isolada, né, essa análise recebe o nome de morfologia ou classificação morfológica. Pessoal, não entendi isso. Pode dar um exemplo? Tranquilo, vamos lá. Vitória está assegurando o resultado final. Analisando o termo vitória morfologicamente, nós podemos classificá-lo como um substantivo, porque refere-se a nome de pessoa. Já esse mesmo termo vitória, analisado sintaticamente, né, ele recebe ou classifica-se como o sujeito da oração, por representar o ser a respeito de quem se diz alguma coisa ou se faz alguma declaração, né? Então você vê que um mesmo termo ele pode assumir, né, uma função diferente, contanto, né, que ele pode também receber uma denominação diferente. Beleza? Vamos para frente. Aqui nós temos três exemplos de campanhas publicitárias em que o nosso assunto, ele ali, né? Vamos lá, o primeiro. Não é só o sangue de Cristo que tem. Se você ver o termo não. Próximo. Fingir que é rico nunca foi tão barato. Novamente, a gente vê ali uma campanha publicitária do Uber, né? Em que o termo tão, ele enfim, deixa eu aumentar aqui. Você está no meio desse ambiente e não no fim, né? Você vê uma setinha ali originando ou remetendo a algum termo. No caso, os termos não, tão e meio, a gente como advérbio, né? Porque ela atribui alguma circunstância ou do verbo, ou do adjetivo, ou do próprio advérbio. Tranquilo? Pessoal, não entendi isso. Você pode dizer o que seria um advérbio mesmo? Beleza? Advérbio é a palavra invariável que modifica o sentido do verbo acrescentando-lhe uma circunstância, né? Circunstância pode ser de tempo, lugar, modo. Lá na frente a gente vai ver alguma dessas classificações. Pode também se referir a um adjetivo ou a outro advérbio ou até mesmo a uma oração inteira intensificando-os. Então, o advérbio ele se refere ou a um verbo, ou a um adjetivo, ou ao próprio advérbio, ou ainda uma oração inteira. Tranquilo? Pessoal, não entendi. Você pode dar um exemplo? Tranquilo.
A gente pode pegar uma frase, uma oração no caso, o ônibus chegou. Eu posso mais alguma coisa a esse ato de chegar, né? Eu posso dizer que ele chegou mais cedo, ou chegou tarde, ou chegou de noite, no exemplo seguir. O ônibus chegou cedo. Essa circunstância que eu estou atribuindo ao ato de chegar, eu chamo de advérbio. No caso, está tendo uma modificação do verbo, e no caso o verbo aqui é o verbo chegou. Segundo exemplo, Rian jogou bem, né? Acrescentando ali um advérbio ou uma circunstância, Rian jogou muito bem. Pessoal, mas nesse caso aqui o muito refere-se ao verbo jogou? Não, ele está intensificando um outro advérbio, no caso, a palavrinha bem. Né? Aqui do lado a gente até especificou para que você não possa confundir. Então, o advérbio é isso, né? A atribuição de uma circunstância a um verbo ou a intensificação de um adjetivo ou de um próprio advérbio. Tranquilo? Vamos lá para as curiosidades. Morfologicamente é invariável. Muito, aqui, talvez. Essas palavras, quando estão sozinhas, quando não faz parte de uma oração, ela é invariável, né? Quando eu digo invariável, ela não varia nem quanto ao número singular ou plural, nem quanto à pessoa, primeira, segunda, quanto ao grau, seja ele aumentativo, diminutivo, comparativo, ele não varia de forma alguma. Quando essa palavra ela é analisada sintaticamente, né, aí ela já varia, ela não é mais invariável. Pessoa mais varia no singular, no plural? Não. Varia na pessoa, primeira pessoa, a segunda também não. Então, como é que ela vai variar, pessoal? Então, ela varia quanto ao grau comparativo ou no superlativo. E até no próprio nome também, né? Ela deixa de ser advérbio e vai ser chamada de adjunto adverbial. Quem tiver exemplo, Mariana, ela é tão alto quanto vocês, né? Ela varia, essa palavra ela varia aqui no caso no grau superlativo, como Charles fala altíssimo, né? Então, tão alto, num grau superlativo, ela vira altíssimo, beleza? Vamos lá para a locução adverbial. Quando há duas ou mais palavras que exercem a função de advérbio, podem expressar as mesmas noções de circunstância, referencial ou intensificação. É sempre iniciado por uma preposição. Ah, pessoal, então qualquer palavra que tem a função de advérbio, escrita no caso com mais de uma palavra, chama de locução adverbial? Exato. Exemplo, o professor falou com certeza seu compromisso. O com certeza, né, a gente já colocou lá embaixo ali, ela equivale a um advérbio certamente. Nem todas as locuções adverbiais a gente pode transformar num advérbio, né, com uma única palavra. No caso aqui, o com certeza a gente pode, né? Se a gente fosse analisar essa mesma oração com um advérbio, seria como: o professor faltou certamente seu compromisso. Então, locução adverbial vem sempre a preposição, mais uma palavra que remeta a um advérbio. Tranquilo? Lá na frente também vai dar uma série de exemplos de locuções adverbiais de acordo com as circunstâncias, que pode ser tempo, lugar, modo e por aí vai. As funções, tá, do advérbio. Do ponto de vista morfológico, ou seja, ele isolado, trata-se de uma classe gramatical já estudada e denominada de advérbio. Exemplo, afinal, agora, amanhã, à noite, em breve. Né? Aqui já são exemplos de, de acordo com a função que ela exerce dentro de uma oração, ela exerce a função de adjunto adverbial. Exemplo, ela saiu à noite. O termozinho grifado aqui, à noite, ela não vai ser mais chamada de advérbio, sim de adjunto adverbial. E você ainda pode ainda colocar a circunstância, que no caso aqui de tempo, né? Então ficaria adjunto adverbial de tempo, tranquilo? A gente vai dar uma encerrada nesse primeiro vídeo e depois a gente volta à segunda parte, que é o adjunto adverbial.
Estamos de volta, oitavo ano B, com a segunda parte do nosso conteúdo, no caso, adjunto adverbial. Vamos ver a definição? É o termo que modifica o sentido de um verbo, adjetivo ou do próprio advérbio dentro da oração. Pode indicar diversas circunstâncias como tempo, lugar, modo, meio, afirmação e etc. Vamos lá, por exemplo. Eles se respeitam muito. Segundo, seu projeto é muito legal. E no terceiro, o time jogou muito. Se você reparar, as três adjunto adverbial. Pessoal, mas por que só repetiu um mesmo? Para que você possa ver que no caso o advérbio muito, ele vai se referir a termos diferentes. No primeiro exemplo, se respeitam muito, ele está o quê? Intensificando o verbo respeitar, né? No segundo, o muito ali de muito legal, ele já intensifica o quê? O adjetivo legal, é muito legal. E no terceiro, o advérbio, ele está modificando o quê? O próprio advérbio. Fica também o próprio advérbio, né? Tanto é que a gente colocou lá embaixo. Em todos os casos, acima, o muito é um adjunto ao de intensidade. Tranquilo? Lembrando que o advérbio, quando ele é visto em conjunto com outros termos dentro de oração, o nome que ele recebe é adverbial. Cuidado no projeto. Não confundir adjetivo com advérbio. Lembrando que o adjetivo ele atribui uma característica ao substantivo, enquanto o advérbio ele modifica o sentido de um verbo, advérbio ou de oração inteira. Exemplo: Ana desfilou linda. Esse termo linda, se você for olhar direitinho, tá? Ele é o que? É um adjetivo, porque ele atribui uma qualidade ou uma característica ao substantivo Ana. Se a gente quiser ser mais correto, sintaticamente, linda aqui nessa oração, ela assume a função de adjunto adnominal, beleza? No segundo exemplo, Ana desfilou muito. Esse muito aqui, aí sim já é um advérbio, né? No caso, é uma circunstância do verbo desfilar, né? Ela modifica o sentido do verbo desfilar. Desfilou muito, desfilou pouco. Então, não é uma característica, e sim uma circunstância, recebendo o nome de advérbio. E para ser mais corretamente, sintaticamente, o muito recebe o nome aqui de adjunto adverbial de intenso, muito lindo. Temos aqui tanto o advérbio como o adjetivo, né? No caso aqui, o muito, ele está se referindo o quê? Ou intensificando o adjetivo linda, né? O muito seria o adjunto adverbial de intensidade e o linda aqui dentro seria o adjunto adnominal. Pessoal, se nessa frase eu quisesse analisar morfologicamente, como é que ficaria? Ana seria o meu substantivo, desfilou seria o meu verbo, o muito seria o meu advérbio e o linda seria o meu adjetivo. Tranquilo? Então, para frente, classificação dos advérbios, né? Quanto ao sentido ou semanticamente, como o advérbio pode expressar. Ele pode aparecer expressando modo, intensidade, tempo, lugar, negação, dúvida, afirmação, exclusão, dúvida, de novo, né, acho que eu repeti, ordem, inclusão e interrogação. No dia a dia, nas atividades, você começa a associar o sentido que ele vai expressar dentro da oração. A gente tem aqui os advérbios de modo, junto com algumas locuções adverbiais de modo. A gente vê um pouquinho mais lá na frente o advérbios de lugar ou as locuções adverbiais de lugar, né? A gente vê também o que os advérbios de tempo, algumas locuções adverbiais de tempo. A gente vê também advérbio de negação. A gente vê lá direitinho. A gente também colocou aqui advérbio de dúvida, né? Lembrando que lá no de modo, tá? É bom você memorizar aqueles que terminam em mente, costumamente aparecem, então você já sabe que as palavras que terminam em mente são adjuntos adverbiais de modo. Lembrando que todo esse material a gente vai disponibilizar em formato PDF. Você vai olhar direitinho, né, tudo aquilo que a gente está explicando aqui. Por fim, muito obrigado. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente
A gente vai também disponibilizar um link para que você possa exercitar sobre o conteúdo que foi visto, beleza? Obrigado e até mais.